Boa noite, bem-vindos a mais um direto, o 19º, hoje especial Fernando Lima, Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Viana do Castelo, o qual desde já agradeço, e este direto conta com o apoio das lojas que quer. Mais uma vez, boa noite, Presidente, obrigado por marcar aqui presença. Obrigado por marcar aqui presença e ter-se mostrado disponível para este pequeno direto e para lhe fazer algumas perguntas que irá dar encontro aos nossos seguidores, que é o que se pretende. E para a primeira questão, vou-lhe colocar é qual as razões para que um árbitro da nossa associação dificilmente consiga chegar à Primeira Liga, ao patamar máximo da arbitragem, Presidente? Permita-me, antes de lhe responder a essa pergunta, cumprimentar o Álvaro, em particular, e em simultâneo, todos os seguidores da página do Álvaro Amorim Desporto. É um grande prazer eu estar aqui presente, agradeço o seu convite, porquanto será bom para todos os amantes do futebol ficarem a par de determinadas vicissitudes porque passam os árbitros e a arbitragem. De maneira que, passando já à questão que o Álvaro me formulou, portanto, é relativamente à ascensão, é difícil a ascensão à primeira divisão, né? Exatamente, pelo que temos visto nos últimos anos, são muito poucos os da Associação de Futebol de Viana do Castelo que conseguem chegar a esse patamar. Sim, num passado recente, a médio prazo, tivemos, já para não falar, de há umas décadas atrás, que houve árbitros de Viana do Castelo na primeira divisão nacional. Contudo, um dos meus vice-presidentes no Conselho de Arbitragem, concretamente Paulo Pereira, foi árbitro da primeira divisão, bem como o Francisco Lopes Pereira também. Ultimamente tínhamos um árbitro assistente,
que vulgarmente é conhecido por fiscal de linha, mas a denominação exata é árbitro assistente, o Paulo Vieira, que só porque atingiu o limite de idade é que veio embora, porque senão ainda hoje estaria lá, porque ao longo das épocas em que lá esteve, obteve sempre muito boas qualificações. Relativamente à ascensão ao quadro da primeira divisão, é evidente que torna-se extremamente difícil. São muitos pretendentes e há uma filtragem muito grande. Mas eu estou esperançado que a curto prazo vai ser atingido, porque da forma que os árbitros de Viana do Castelo estão a trabalhar, e já temos 6 elementos no quadro C2, depois desses 6 elementos já estão aptos, poderá eventualmente no fim desta época, porque parece-me que, e segundo informações que recolhi junto do presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Sr. José Fontelas Gomes, ele comunicou-me que vai haver classificações, vão haver subidas. E como nós temos 6, é evidente que num leque de 60 árbitros que existe nesse quadro, é extremamente difícil, porque só vão 12, só 12 é que vão para o quadro da elite, que vão estagiar durante um ano. Esses 12 vão arbitrar jogos da segunda liga, e aí é que fazem a filtragem dos melhores 2. Só ascende à primeira divisão 2 desses todos. Portanto, como vê, é extremamente difícil. Mas, devido ao empenho, à dedicação que os árbitros de Viana do Castelo estão a ter, e não é por acaso que semanalmente eles têm jogos a nível nacional, por vezes atuam ao sábado e ao domingo, ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol, tudo indica, e que a curto prazo estou sinceramente muito esperançado que vamos atingir esses objetivos, para bem do nome de Viana do Castelo. Bem como verifica-se, portanto, é em consonância com o trabalho deles, o mérito é todo deles, dos árbitros, porque, e para mim é extremamente gratificante, quando há fóruns, temos 2 fóruns anualmente, e contacto com todos os outros colegas de todos os distritos, e eles transmitem-me a ideia que os árbitros de Viana do Castelo já não são vistos como antigamente eram, o patinho feio. Exatamente. Os clubes fazem mesmo eco, que gostam de ver árbitros, de ver as suas equipas a serem arbitradas por árbitros de Viana do Castelo. Exatamente, Presidente, obrigado, e podemos passar já para a seguinte questão, e é nessa aposta dos árbitros jovens, como nesse aparecimento que você acabou de frisar também acerca disso. O que é que se tem feito para o aparecimento de cada vez mais árbitros jovens marcarem presença nos nossos campos? Será paixão ao jogo, investimento na carreira, ou meramente um apoio financeiro? Eu acho que, acima de tudo, é gosto pela arbitragem. Antigamente ia para árbitro, e isso já foi aqui dito muito bem, eu tenho acompanhado ultimamente estas ações, e enalteço, porque tem atingido uns parâmetros já muito elevados, porquanto toda a gente tem passado por aqui, desde treinadores, presidentes, que foi o caso da sexta-feira, a sua postura tem sido de enaltecer, de maneira que todos trabalhamos para que Viana do Castelo, parece que há um interesse comum, que Viana do Castelo, seja a nível de clube, seja a nível da arbitragem, atinja outros níveis, não é? E o ideal seria termos muitas equipas nos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, na minha opinião. Relativamente aos árbitros jovens, é um facto, temos árbitros jovens com muito valor, imenso valor, e só não estão a atuar a nível nacional porque ainda não têm 18 anos, alguns deles, mas que dedicam-se imenso, tanto a nível de estudo, como vão treinar, de maneira, e acho que revelam características que podem atingir, com o seu esforço, podem atingir
outros níveis. O Álvaro disse que tem surgido, efetivamente tem, mas em contrapartida está a haver um retrocesso, e isso é que me deixa um pouco frustrado, é que nestes 2 últimos anos descemos, há 2 anos tivemos cerca de 50 árbitros jovens que concorreram para tirar o curso de árbitro. O ano passado já desceu para 30 e este ano só 16 para o futebol e 1 para o futsal. De maneira que está a haver eu digo isto porque, pelos campos que vou acompanhando e vendo os jogos, nestes últimos anos vê-se muito jovem a apitar, mas então, segundo o Presidente me está a dizer, nestes 2 últimos anos acabou já por haver um decréscimo de aparecimento de mais árbitros, é isso? O recrutamento tem sido muito menor. Nestes 2 últimos anos foi muito menor o recrutamento. Efetivamente, constata-se isso. Não sei devido a quê, mas eu sei que tenho jovens que jogavam em simultâneo, também começaram com árbitros, desde que não atuem com os clubes e regra geral, esses jovens que tiram o curso apitam, começam por apitar o futebol de 7 juntamente com um árbitro mais experiente, para lhes dar a cheirar a relva, passa a expressão, o balneário, toda a envolvência para irem às ações de formação que são realizadas, e lentamente ele vai ficando dentro do que é a arbitragem, a família da arbitragem. Portanto, agora o recrutamento é um bocado, está a ser um bocado, vamos ver se no próximo, que geralmente os cursos fazem-se em outubro, têm feito, agora não sei o que será em termos futuros, devido a este momento conturbado que todos nós vivemos, infelizmente, mas espero bem que ressurja esse interesse, até porque é evidente que um jovem com 14 anos, alguns estão à espera de fazer 14 anos para tirarem um curso, também é um facto. Há casos desses que voltem, que vamos fazer o recrutamento nas escolas, terá que ser direcionado para as escolas, mais a ver se conseguimos fomentar o interesse pela arbitragem. A retenção. Uma das formas de fazer a retenção é pô-los a atuar logo de imediato, quando tiram o curso. Ou ainda o curso está a decorrer e nós temos permissão para o fazer, porque são as diretrizes que temos do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, é que eles vão começando a apitar. Estão a tirar o curso, mas em simultâneo já vão apitando o futebol de 7, com um árbitro mais experiente. De maneira que, porque senão o árbitro tira o curso em novembro, acaba em dezembro, mais ou menos, e depois teria que estar à espera da época que se inicia só em 1 de julho do ano seguinte. E isso leva a que os miúdos, passa a expressão, os jovens, tenham depois tenham um certo retraimento em aparecer nos campos para fazerem as provas físicas e não têm noção nenhuma, e assim já ficam com a percepção do que, aliás, eles quando são aprovados no curso já são submetidos a provas físicas e a provas escritas, como é evidente. Exatamente. Obrigado, Presidente. Então, quando é esse timing prolongado, visto começar só em julho, acaba também por haver um pouco de adormecimento por parte desses mesmos árbitros, um intervalo grande para depois, até alguns acabam por desistir. Pois, esta pandemia não foi nada benéfica sobre todos os aspectos. Para o futebol não foi nada benéfica, incluindo para a arbitragem também, devido ao facto, conforme eu foquei, que pode haver um certo relaxamento por parte dos miúdos que acabaram de tirar o curso e que ainda fizeram alguns jogos, contudo, não foi o suficiente e eu tenho um bocado, mas eles vão ser contactados e eu ainda contacto com alguns deles, de vez em quando, que é para não os perdermos. Exatamente. Outra questão que eu lhe queria colocar, olhando para essa aposta dos mais jovens, também tenho reparado em relação aos últimos anos que a política do Conselho de Arbitragem, a política, digo eu pelo menos, é uma mera suposição, é apostar em jovens
ou a ausência dos árbitros com mais anos da associação faz com que isso aconteça? Relativamente a isso, não é em simultâneo as duas coisas, porquanto os mais velhos, os mais experientes, optaram fazer companhia a árbitros que são C2 e que são C3 avançados, que estão nos quadros do Nacional. E todos nós reconhecemos que é fundamental, é de uma importância fulcral para o árbitro ter bons árbitros assistentes, incutir-lhes confiança, eles escusam nas linhas laterais já sabem que quem analisa bem o fora do jogo, quem está atento e concentrado, quem segura os bancos, não é? Mais ou menos, de maneira que optaram por ir com pessoas que têm aspirações onde eles, devido à idade, já não conseguem chegar. E como tal, daí o surgimento de jovens, de bastante jovens, alguns bastante mesmo com valor, na minha perspectiva, contudo, é suscetível também surgem erros, é um facto, não vou defender o indefensável, como é evidente, embora eu apelo para que eu compreendo a missão dos treinadores, dos dirigentes, que estão a trabalhar durante a semana para que não surjam problemas, não surjam erros, mas os erros, todos nós erramos, isso os próprios árbitros erram, é um facto, não é desmentível, mas os jogadores também falham, às vezes com a baliza completamente aberta, e eles mandam a bola a 5 metros da baliza, mandam a bola para cima da barra, ou para o lado, portanto isso acontece, de maneira que... O erro faz parte o erro faz parte do ser humano, seja em que setor for, exatamente. E pelo que depreendo das suas palavras, então, parte desses árbitros com mais anos de associação, digamos assim, parte deles, ao atingirem uma certa idade, optam por fazer parte de uma equipa técnica e muitos deles não os vimos nos nossos campos porque fazem de equipas técnicas de árbitros que estão nos campeonatos nacionais. Exatamente. Depende. Alguns... Quando eles têm folga a nível do nacional, o que é raríssimo, e isso para mim, por um lado, é penalizante para mim e para o Conselho de Arbitragem, como é evidente. É penalizante porque nos obriga a recorrer aos menos experientes, e há jogos às vezes, e este ano, felizmente, houve muita competitividade, houve inicialmente 5 equipas, depois ficou reduzido a 4, que ainda estavam na luta pela subida, uns melhores, outros piores, mas ainda com aspirações, isso vai dificultar-nos a nossa missão, mas por outro lado é bom porque a Viana do Castelo está muito bem conceituada atualmente, a nível da arbitragem. Pelo menos, pelo que é visto de fora e pelo que, de uma maneira geral, o que eu vejo é que penso que está, sem dúvida, a haver uma evolução por parte da nossa arbitragem. Falando de... Não sei se queres dizer mais. Ia reforçar, mas possivelmente o Álvaro vai-me questionar isso, não sei. Sim, tenho mais questões para fazer. Agora, falando em núcleos, de que forma funcionam, Presidente, e quais os reais objetivos do mesmo? Penso que há 2 núcleos em Viana do Castelo, certo? Sim, no distrito temos dois núcleos de árbitros, é o de Viana do Castelo e o de Valminho, que engloba, portanto, os concelhos de Caminha, é a zona raiana, Caminha, Vila Nova de Cerveira, Valença do Minho, onde é sede desse núcleo, Monção, Melgaço e Paredes de Coura. Infelizmente, eu também gostaria de ter um núcleo em Ponte de Lima ou nos Arcos de Valdevez ou Ponte da Barca, mas esses concelhos têm muito poucos árbitros. O de Ponte de Lima ainda é o que tem um número mais acentuado, mas eles deslocam-se a Valença, onde semanalmente são ministradas ações de formação, de maneira que têm tido um bom trabalho. Em Viana vai haver, provavelmente, assim ficou marcado, uma assembleia para a eleição de novos corpos gerentes para o núcleo de Viana do Castelo. Mas esses núcleos são completamente independentes da associação.
Sim, mas são para o Conselho de Arbitragem são de uma importância fundamental para a evolução do árbitro, porque lá discute-se o que se passou no domingo anterior, os jogos visionam, há filmes, veem vídeos e debate-se lá os problemas, os possíveis erros que cometeram para evitar o erro. Portanto, é com os erros que os árbitros vão aprendendo, embora nós reconheçamos que os árbitros é como os condutores dos automóveis. Os condutores, geralmente, quem faz o bom condutor são os quilómetros. Os árbitros também é com jogos e é evidente que nos primeiros jogos erram, mas não é involuntariamente, mas é compreensível e eu apelo a todos quem está envolvido no futebol, mas eu compreendo que é frustrante para um dirigente também que é penalizante para eles ver a sua equipa às vezes escamoteada dos pontos que às vezes eles têm razão. Embora a clubita às vezes também não deixe ver determinados pormenores, não é? Com o devido respeito, mas é. E falando de árbitros agora, e tendo o Sr. Presidente conhecimento de causa, qual o trabalho feito pela equipa de arbitragem na preparação ao jogo? Ou seja, durante a semana, o que é feito pelo próprio árbitro? Há algumas dúvidas ainda em relação a isso, em relação a essa preparação feita pelos árbitros. Quer-nos falar um pouco sobre isso, sobre esse aspecto? Com imenso prazer que divulgo o que os árbitros fazem. No tempo em que eu fui árbitro, praticamente limitávamos a pegar no saco e de 8 em 8 dias e ir a fazer o jogo. Hoje em dia não, os árbitros treinam, têm um treino físico à terça-feira, têm à quinta-feira um treino técnico e devo dizer que nesse aspecto o Conselho de Arbitragem de Viana do Castelo está extremamente bem fornecido tanto professor de Educação Física que ministra os treinos tanto do futebol como do futsal são de uma categoria impressionante. Aliás, o do futebol reconhecido, quando eu estive na Liga como observador, ele era lá preparador físico dos árbitros que hoje são profissionais, alguns já deixaram de ser, o caso do Vitor Pereira, do Pedro Proença, e o nosso preparador físico era lá e curiosamente os árbitros diziam: vocês enviam aquele preparador físico de Viana, é impressionante, tem uma categoria, tem muita qualidade. Portanto, nesse aspecto estamos, e os resultados estão à vista, acho eu. Para além disso, temos uma comissão de apoio técnico, que também formada por ex-árbitros e atualmente observadores, que também é empenhada em colaborar connosco, que dá uma imensa colaboração a nós, ao Conselho de Arbitragem, para além de termos um técnico de arbitragem, que também é o observador dos árbitros da primeira divisão. Exato. E já agora... Além disso, se me permite, Álvaro, esquece-me de um pormenor muito importante, relacionado com o trabalho desenvolvido pelos árbitros. Exato. Os árbitros, quando recebem a nomeação, e isto acontece à quinta-feira, embora as nomeações só sejam tornadas públicas à sexta-feira, ao princípio da tarde, regra geral, eles têm conhecimento na quinta-feira de manhã. A partir desse momento, começam a cair imensos e-mails dos árbitros com o estudo das equipas. E eles vão, e hoje, felizmente, graças portanto, ao sistema informático, eles recolhem todos os dados, as características dos atletas, como as equipas saem a jogar em lance por exemplo, do pontapé de baliza, se é longo, se saem a jogar da área, se vão a trocar a bola em direção ao meio campo adversário, como batem os livres, estudam minuciosamente cada jogador, veem os castigos e fazem lá constar os jogadores quantos cartões já têm cartões amarelos, quantos vermelhos também, quem durante o jogo tem um comportamento que ajuda o árbitro na condução do jogo,
isso é fulcral, eles já sabem e apontam lá o número 8 ou o número 17. Também quem cria mais problemas, que está constantemente a contestar, também mencionam, portanto, que é para. Mas são os três. Aliás, o próprio árbitro incumbe cada um dos árbitros assistentes, regra geral, isto para a equipa funcionar em pleno, a equipa de arbitragem. Regra geral, os árbitros incumbem cada árbitro assistente de fazer o estudo de cada uma das equipas, um da equipa visitada, outro da equipa visitante. Pronto, e para além disso, depois são observados, quando tem observador, também temos um leque de observadores que 5 estão nos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, e mais um que está a nível da Liga, e temos 5 aqui a nível distrital. E também, e eu compreendo, ninguém quer ir para o observador. É curioso, quando deixam a arbitragem, são convidados e vemos um bocado a trabalhar no recrutamento de observadores. E eu compreendo, em parte, porque às vezes, e sem desprestigiar ninguém, mas eles, sendo naturais, por exemplo, de Caminha, o Caminha, por acaso, não tem, neste momento, infelizmente, não tem equipa de séniores, mas imaginemos que é da Vila Praia de Âncora, tendo jogo e é simpatizante do Âncora Praia, ou do Ancorense, não, priva-se de ir ver o Ancorense quando é nomeado para ir ver, por exemplo, o Courense, ou equipas que não lhe dizem nada. Portanto, ele vai ver o árbitro, não vai ver o jogo, vai ver a atuação do árbitro. E quando ele... e às vezes ainda são insultados, mas nesse aspecto claramente acontece. Mas, felizmente, o nosso povo, a mentalidade é outra. Já não me lembro de ouvir que houve uma agressão a qualquer árbitro. Eu vou a qualquer campo distrital, pontualmente pode haver umas bocas de vez em quando, mas felizmente os árbitros são bem recebidos pelos dirigentes, onde seja feita, e eu também. Aliás, até há dirigentes que me pedem para ir ver, mas eu também não posso descobrir, tanto eu como os colegas que fazem parte do conceito de arbitragem. Exatamente. Então, nesse caso, há um sério conhecimento por parte dos árbitros, dos adversários que vão arbitrar no fim de semana e a equipa técnica toda, incluindo os fiscais de linha, que é, pelo que percebi das palavras do presidente, um estuda um adversário, o outro estuda o outro, veem as personalidades dos jogadores com conhecimento de causa para de forma a abordarem o jogo mais facilmente e estarem mais preparados. Exato, eles fazem o plano de jogo e fazem o scouting de cada uma das equipas. Portanto, fazem o estudo das características dos jogadores, quem podem levar com ele que os ajuda na condução do jogo. São os jogadores que não dificultam, pelo contrário, apaziguam. Quando algum colega estava a protestar, é o primeiro a interceder a favor do árbitro. E também sabem aqueles que, por tudo e por nada, protestam. E, portanto, eles fazem esse estudo porque hoje nas redes sociais apanha-se tudo e eles fazem isso. Portanto, é o scouting, mandam um plano de jogo sempre, de maneira que e depois... Ainda bem essa preocupação por parte dos árbitros, que não sendo profissional já têm esse profissionalismo e esse mesmo cuidado. Falando agora de categorias dos árbitros, fala-se nos C1, C2, C3, esclareça-nos um pouco, porque quem não está por dentro da arbitragem desconhece um pouco ou muito essa designação das categorias dos nossos árbitros. Atualmente nós C1 não temos nenhum. Tivemos o João Matos, que eu há bocado esqueci, no passado... eu disse a média aqui, foi há 2 anos que ele estava, portanto, há 2 ou 3 anos, que ele estava na primeira divisão. Esteve na primeira divisão, de maneira que, contudo, desceu e está englobado neste momento no C2. Portanto, temos 6 C2, temos 4 C3 avançado, que estão à espera, a ver se algum deles sobe
para a C2 e 2 deles, agora houve uma classificação e que vai ser tomada em consideração, certamente, uma classificação intermédia após algumas observações a que foram submetidos e, concretamente, houve 2, o Nelson Cunha de Valença e o João Loureiro de Guigadense, dos Arcos de Valdevez. O Nelson Cunha ficou em terceiro, num universo de 60 ou 70 árbitros. O Nelson Cunha estava em terceiro e o João Loureiro em segundo. E depois já tivemos um em 22º ou 23º. Também não entrou por um triste. Ainda poderá vir a ser repescado, mas não, vamos ver. Mas falando nessa mesma categorização, penso que é assim que se pronuncia, dos árbitros, um árbitro que se inicia na Associação de Futebol de Viana do Castelo, quando começa a arbitrar, qual é a categoria dele? É estagiário, é um árbitro estagiário de primeiro ano, depois é estagiário de segundo, C5, depois sobe a C4, depois sobe a C3. Os jogos, por exemplo, ao Presidente, o C4 e, por exemplo, e o C5, que determinados jogos estes árbitros podem arbitrar? Os C4 já vão apitando jogos de júniores, do Campeonato Distrital de Júniores. Os C5 também apitam jogos já de iniciados, de juvenis, e, portanto, depois os C4 apitam jogos do Campeonato Distrital de Júniores. E os C3 apitam os campeonatos distritais da primeira e segunda divisões. Contudo, temos um grupo que, se tiver no mínimo 2 anos como árbitro C3, esses têm hipótese de ir dar provas à Academia de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Se não tiver esses 2 anos, não tem hipótese, tem que fazer e, portanto, vai apitando jogos da segunda distrital. Na próxima época já temos um lote mais alargado, bastante mais alargado. Para além disso, temos, e nesse aspecto, Viana do Castelo, o Conselho de Arbitragem, tem muito orgulho nas árbitras que tem, porque a nível nacional, a época passada, nós somos um distrito, não é rico o nosso distrito, mas é um rico distrito. Porquanto estávamos em primeiro lugar, isolados a nível nacional, dos 22 distritos, dos 22 conselhos de arbitragem, nós estávamos em primeiro lugar com 8 árbitras nos quadros do nacional, tendo 2 da primeira divisão, concretamente a Filipa Cunha e a Bárbara Domingues, e 6 na segunda divisão. Para além disso, temos o Jorge Brito ainda como C2, também me esquecia, de árbitro assistente C2, portanto, da segunda divisão. Isso pode ir, o árbitro assistente, um C2 pode ir até que patamar, nessa época, a arbitrar? A nível nacional, ele é dos quadros da Federação. Pode passar, ficando bem classificado, pode passar para a Liga. Para os árbitros, acompanhar os árbitros da primeira divisão, e ele já acompanha, vai fazer jogos da divisão de honra. Ainda esta época foi fazer muitos jogos, acompanhando árbitros da Liga que estão a estagiar. Mas, como ia dizendo, o ano passado tivemos 8 árbitras, este ano esse número foi reduzido porque uma árbitra, por questões de saúde, não pôde continuar ligada à arbitragem, infelizmente, concretamente a Beatriz Barbosa, mas entrou uma árbitra assistente para o quadro feminino, para a árbitra assistente T2. Portanto, passamos a ter 7. Mesmo assim, ainda estamos, parece-me que é Viana do Castelo e Porto que tem o maior número de árbitras ao serviço da Federação. O que é para nós gratificante. É sinal que trabalham, e não é por acaso que nós fizemos nomeações de árbitras a apitar jogos da primeira distrital e fomos felicitados pelas atuações das árbitras. Parece-me que
os jogadores até respeitam mais as árbitras do que os árbitros. Eu tive a oportunidade de presenciar e até partilhámos essa opinião com o presidente Rui Pedro do Vianense na passada sexta-feira, por exemplo, falámos de um dos grandes jogos e um jogo decisivo, que era deste campeonato, que foi o Vianense Atlético dos Arcos, neste caso até foi a Filipa Cunha que arbitrou, na qual fez uma excelente exibição. Sim, lá está, a Filipa Cunha está muito confiante, tem 2 árbitros assistentes, já sem hipótese de ir a lado nenhum, um deles já andou nos quadros do Nacional, concretamente o Pedro Rocha, e hoje dá-lhe muita confiança, tanto ele como o Hugo Gomes, que já são muito tarimbados, passa a expressão, muito experientes, e prestam um apoio, é fulcral para um árbitro se ingrar e, portanto, nota-se perfeitamente que a Filipa estava com plena confiança e está, como é evidente, surgiu este problema, mas tudo, eu tinha algum feedback que ela estava muito bem posicionada, vamos lá ver, não sei. Sim, isto agora, atendendo ao que aconteceu ao país, é tudo novidade e vamos ver o desenrolar dos próximos tempos. A outra questão que eu lhe queria colocar, Presidente, e falando de Conselho de Arbitragem e os clubes do nosso distrito, se há uma abertura do Conselho de Arbitragem para com os clubes, pelo menos a nível de problemas ou questões que eles queiram colocar. Sim, efetivamente, eu nunca me recusei, desde que sou Presidente do Conselho de Arbitragem, desde 2015, nunca me recusei a receber nenhum clube. Quando há, por vezes, eles estão descontentes com a atuação de determinado árbitro, eles pedem uma reunião ao Presidente da Direção da Associação de Futebol de Viana do Castelo, o Engenheiro Jorge Sábia, que me comunica se eu estou disponível para atender determinado clube. Eu digo-lhe que sim, como é evidente, ele já sabe, e combinamos o dia ideal. E, portanto, temos reunido e devo dizer que é com uma frontalidade de maneira que é curioso, que eu até acho que para a melhoria da arbitragem é bom que isso suceda, na minha perspectiva. Bom, pelo menos, sem dúvida, que é isso que se pretende para benefício de todos os intervenientes, neste caso do futebol, mais em particular da nossa associação, Presidente. Sem dúvida, e já agora deixe-me acrescentar um pormenor muito importante. Nós temos que também reconhecer que o desgaste que os dirigentes têm, para não só os treinadores, mas também os dirigentes, e é frustrante. Eu sei perfeitamente e valorizo muito isso, esse pormenor, é que ser dirigente dos clubes grandes da Liga, isso serve de promoção social. Enquanto aqui a nível distrital serve, mas é para... perdem muitas horas, a vida familiar fica extremamente transtornada, porque eles perdem imenso tempo, têm que ir buscar os meninos quando têm... Geralmente os clubes, quase todos eles têm camadas jovens, que têm formação, vão buscar os meninos, fazer a recolha de meninos para os treinos, para os jogos, logo de manhã cedo, ao domingo, depois vão levá-los a casa, fazer a distribuição deles, também entregá-los nas suas casas, e geralmente são os dirigentes esportivos. Para além de se preocuparem às vezes com a marcação do campo, quando ainda se trata de pelados, ainda não é sintética, ou de maneira que não está pintado, eles próprios tomam essa iniciativa, já tenho visto isso, de maneira que eu dou um grande valor aos dirigentes esportivos, porque sei o que passam, porque abdicam muita coisa. E depois, quando não há dinheiro, fazem uma coleta entre eles, entre os dirigentes. Portanto, temos que reconhecer e temos que, às vezes, ao domingo, quando mal acabam os jogos, eu recebo telefonemas de dirigentes esportivos. E eu, sabendo que os homens poderão eventualmente ter alguma razão, mas eu, sabendo que estão de cabeça quente, eu vou confessar uma coisa, é que eu não os atendo. A regra geral não atendo porque... E então no dia seguinte eu ligo e digo, olha, eu peço imensa desculpa, ontem o senhor queria falar comigo, exponha o seu problema e pronto, já não tem aquela força, portanto,
e depois, quando o recebo, quando eles pedem para ser recebidos, nunca recusei nenhum, tem havido uma abertura total da nossa parte, de maneira que penso, e tenho uma certa estima e consideração e tenho criado amizade com alguns dirigentes esportivos que nem conhecia, mas graças ao futebol e ao facto de eu ser presidente do Conselho de Arbitragem, isso não significa que eu não peço a isenção e imparcialidade aos meus árbitros. Isso é inquestionável. Acima de tudo, quero a seriedade. E os dirigentes também, se forem honestos, também querem isso, como é evidente. Cada um sabe das suas limitações. Se querem subir, tem que se reforçar. Às vezes é uma questão de sorte, não é? Mas que o árbitro passe o mais desprotegido possível. Isso é que eu pretendo. Não, nada de estar a beneficiar. Às vezes acontece, mas involuntariamente. Isso será involuntariamente. É o que eu penso acerca dos árbitros. Senão, se eu souber, é evidente que nunca mais apito esse árbitro. Arrumamos. Exato, pegado nessa situação que você colocou e vai de encontro à minha próxima pergunta, quando um clube se manifesta perante o Conselho de Arbitragem indignado com o trabalho do árbitro, tenta evitar que esse mesmo árbitro volte a arbitrar essa mesma equipa? Costuma haver uma certa sensibilidade por parte do Conselho de Arbitragem? Para salvaguardar o próprio árbitro e também o próprio clube, para o clube não pensar que é uma afronta por parte do Conselho de Arbitragem, evitamos nomear o árbitro, efetivamente, evitamos porque, então, se no entender dos dirigentes ele cometeu algumas asneiras prejudicando determinada equipa, vamos nomeá-lo passado 2 ou 3 meses, evitamos isso dentro do possível. Às vezes isso leva-nos a termos que fazer muita ginástica porque há um pormenor que as pessoas desconhecem e nem são obrigadas a saber. Mas um árbitro que apita hoje um clube, ou os 2 clubes, esses 2 clubes, durante as próximas 3 jornadas, não podem ser arbitrados por esse árbitro. Tem que dirigir outros jogos, esse árbitro. E nós, como temos uma quantidade muito restrita a nível de primeira divisão, recorríamos às meninas, a árbitras. Eu tenho uma competência como os árbitros. Porque os do Nacional raramente estão de folga. Inclusive, esta época mesmo, cheguei a pedir a um árbitro C2 que foi fazer um jogo às 11 horas, um jogo do Nacional de Júniores a Padrão de Moreira, ao Porto. É uma equipa bem conceituada. O árbitro assistente também já foi muito bom, andou no quadro nacional, foi C2, e hoje é árbitro assistente de um desse árbitro. Eu falei com eles e eles prontificaram-se de imediato, sem almoçar, vieram fazer tive que desdobrar essa equipa em 2. E um foi apitar a Vitorino de Piães e outro foi apitar a Vila Praia de Âncora. Ou, não sei se foi ao Âncora Praia ou ao Ancorense, mas sei que foi em Vila Praia de Âncora. De maneira que, como vê, e o jogo acabou a uma menos 10, depois de tomar banho e fazer a viagem, mesmo assim já não chegam com 1 hora de antecedência, que no mínimo é o que eu peço aos árbitros, é que estejam com 1 hora de antecedência, até porque o árbitro precisa de se concentrar também, tal como os jogadores precisam de fazer o seu aquecimento, tudo isso é benéfico para eles. Exato. Em relação a isso também já fiquei esclarecido e também a essa parte das insatisfações, também há esse cuidado por parte do Conselho de Arbitragem, às vezes, durante indignações dos clubes, com razão ou não, mas evitando alguma polémica, porque muitas vezes o que passa cá para fora e poeira que anda no ar pode criar outro tipo de ideia e de julgamento, e daí haver essa preocupação então na nomeação de árbitros para determinados jogos. Sem dúvida, e outro problema que nós temos é que há dificuldade devido houve até esta última época, mais do que nas outras, houve uma certa dificuldade em conciliar, porque imaginemos que era um jogo entre
o Atlético de Valdevez com o Valenciano. Não é aconselhável pôr nenhum árbitro de Valença, nenhum árbitro dos árbitros. Dos Valdevez. Exatamente. De maneira que aqui seria mais fácil, porque a maior parte dos árbitros centraliza-se aqui em Viana do Castelo. Portanto, mas quando é o Vianense que é uma coisa, também evitamos, se for possível, evita-se, mesmo para salvaguarda do próprio árbitro e para não haver suspeição, porque, embora eu confie nos árbitros, mas às vezes o próprio árbitro, ao apitar o Clube da Terra, para demonstrar que é isento e imparcial, acaba por prejudicar esse próprio clube. Com algum, em caso de dúvida, para demonstrar que não está a beneficiar a equipa da terra, acaba por prejudicar o clube da sua terra natal. Sim, muitas vezes o inconsciente derivado. Funciona aí, exato. O subconsciente, nesse caso, funciona. Não é ele que quer, faz aquilo premeditadamente, mas acontece. Exato. Outra questão, Presidente, outra questão. É fácil de gerir quase uma centena ou mais, não sei se os números exatos, para nomeações por parte dos árbitros para os jogos de fim de semana? É difícil. É difícil. Eu devo dizer que, em média, são 96 jogos ao fim de semana, de maneira que, pronto, embora tenhamos cento e muitos árbitros, mas é sempre difícil fazer a gestão, atendendo a esses fatores que eu já salientei, que é o caso portanto, de ter arbitrado. E às vezes, ao fazer as nomeações, nós vemos um bocado atrapalhados. Vai o árbitro A, mas vamos ver, este árbitro de maneira que já não é viável satisfazer essa pretensão. E lá temos que recorrer a outro. E às vezes, ainda a segunda hipótese não dá, vamos à terceira. E, de maneira que tem que se fazer um bocado de ginástica. Embora eu tenha o feedback por parte do Conselho de Arbitragem da Federação, sempre que precisar de árbitros para atuar aqui a nível distrital e que estejam no Nacional, avisá-los com antecedência, e já fiz isso para provas, para eles nos auxiliarem em provas dos árbitros do Nacional, mas evito fazer isso porque é frustrante. Eu sei que os árbitros que estão no Nacional gostam muito de arbitrar jogos do Nacional, sempre dá outra projeção e eles gostam de vir o nome deles no jornal e vão a determinado campo. Isso dá para eles é bom, e para nós também. Eu também fico grato por isso, grato, e é para registrar isso, tudo isso. E faz parte da ambição também de cada árbitro, porque se querem têm que estar nesse tipo de patamares. Mas também, em contradição ou em contrapartida, também sente que depois a arbitragem nos campeonatos da nossa divisão, primeira e segunda distrital, acabam por ser um pouco mais fragilizados a nível de qualidade de árbitros, visto haver menos experiência, acaba por ser fragilizada com esse crescimento dos árbitros de nacional nesses patamares. É verdade, sem dúvida. Estou inteiramente de acordo com essa sua afirmação. Porque são jovens ainda, que estão ainda no princípio, e este ano foi, para além de ter um número muito restrito de árbitros, e os árbitros também às vezes exercem profissões que obrigam-os a pedir dispensa, e então tinha esse problema às vezes, de maneira que sempre eram do agrado dos clubes. Não tenho assim muitas mais questões a colocar. Sei que há formadores, que falou na primeira questão que eu coloquei, formadores da nossa associação, de que maneira eles trabalham com os árbitros, neste caso os mais jovens e os que entram mais recentemente na arbitragem.
Com isso, portanto, são os próprios árbitros, portanto, o Conselho, a Comissão de Apoio Técnico, formada por 3 árbitros, que hoje são observadores, portanto, é que lidera o processo. E eles incumbem árbitros do Nacional para dar determinadas aulas, para falar sobre a lei 1, a lei 2, e assim sucessivamente, até para não se tornar monótono, para despertar e até para servirem de referência aos candidatos que estão a questionar sobre os candidatos, não é? Portanto, para que, pronto, eles são apresentados, é um árbitro que já arbitra o Campeonato de Portugal e agora já se vê jogos no Canal 11, jogos do Campeonato de Portugal, já arbitram o Sub-23, portanto, também dá no Canal 11 esses jogos, e eles vão ver essas caras que aparecem na televisão, e parecendo que não, é um incentivo para os miúdos também, uma certa atração, porque depois eles dizem, já conheci fulano, e cicrano, e beltrano, e gostei imenso, e eles depois dizem isso, e sentem-se bem. Acaba por os valorizar. Já tive também a oportunidade, o João Loureiro já ouvi arbitrar no Canal 11, a Filipa Coenha, a própria Bárbara Domingues na época passada, na final da Taça de Portugal em futebol feminino, com este tipo de árbitros, com este tipo de trabalho, digamos assim, e na arbitragem, que leva também a estes mais jovens então a abraçarem e cada vez mais a terem o gosto pela arbitragem, que na minha opinião não é nada fácil ter esse gosto, porque sem dúvida é o trabalho mais difícil dentro de um campo. Falando das três equipas, a Duarte sem dúvida tem um trabalho mais complicado. É que não tem adeptos, sem dúvida, mas já agora, esses mesmos elementos também dão ações de formação aos árbitros já mais credenciados e com mais anos de arbitragem. Para além de, atualmente, eu ainda esta semana, na terça-feira, estive presente numa ação de formação ministrada por um elemento do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Às vezes são árbitros, outras vezes são. Esta última foi um elemento do próprio Conselho de Arbitragem, que já foi árbitro e que deu a formação, e na qual eu estive presente através de videoconferência. Nós inscrevemos-nos e devo dizer que estiveram presentes 156 pessoas a assistir. Portanto, desde das 21 às 23 horas. Exato. E neste tempo, Presidente, tem-me surgido agora algumas questões em particular e por curiosidade, neste tempo de quarentena que ainda estamos a atravessar, estes meses, houve algum trabalho específico por parte dos árbitros para se manterem em forma, sendo a cara máxima do Conselho de Arbitragem da nossa associação, a Associação de Futebol de Viana do Castelo, acompanhou esse trabalho, pelo menos desses árbitros sem atividade ao domingo, se houve essa preocupação? Há árbitros que, por iniciativa própria, continuam a treinar. Ainda hoje treinam. Portanto, ainda não pararam de treinar. Mas já sem a colaboração dos elementos, até porque não era possível, não era viável. Mas eles, se quiserem, recorrem ao professor Carlos Mata, concretamente, que é o professor que lhes ministra as ações de a preparação física, que cuida deles e estuda minuciosamente cada um dos árbitros, as suas características, onde deve melhorar, e eu vou ver e depois ele transmite tudo isso. A forma de correr daquele árbitro não pode ser desta forma, tem de ser aquela. E ele corrige ao fazer qualquer exercício físico, a forma de se movimentar, de se posicionar, também é objeto de análise por parte do técnico de arbitragem, concretamente o Joel Amado, que é observador da Liga, portanto, à quinta-feira. Isto é administrado. E eu sei que há árbitros que ainda não pararam, que continuam a treinar, esperançados que isto melhore e que haja subidas e que eles possam eventualmente estar inseridos nessa posição de subida.
estão preparados para ir, mas eu sei que, através de conversas que tenho tido com o Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, o José Fontelas Gomes, transmitiu-me que, como é evidente, depois, atempadamente, as classificações só sairão em finais de junho e depois darão um tempo razoável para os árbitros se prepararem adequadamente para ir prestar provas à dia. Espera aí, estou aqui com um pequeno problema. Já voltou ao normal. Presidente, eu que lhe queria colocar balanço desta época que não chegou ao fim, digamos assim, pelo que foi acompanhando por parte dos árbitros do nosso distrito, e é nisso que nós falamos, os árbitros ligados à Associação de Futebol de Viana do Castelo, também os que estão ligados à Federação Portuguesa de Futebol, também estão ligados automaticamente à nossa associação. Faz um balanço positivo desta época por parte dos árbitros? É extremamente positivo. Na minha opinião, é evidente que costuma-se dizer que cada um puxa a brasa para a sua sardinha, mas isto é notório. A evolução tem sido extremamente notória e não é por acaso, conforme já referi, que os árbitros de Viana do Castelo estão com todos os fins de semana são nomeados para jogos das competições sob a égide da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, isso é gratificante para eles, para nós, Conselho de Arbitragem. É sintomático que a produção que eles fazem dentro do campo é meritória, é satisfatória, preenche os requisitos que o Conselho de Arbitragem da Federação exige-lhes, e eu tenho esse feedback, uns melhores, outros menos bem, mas, contudo, no contexto geral, estão muito bem posicionados, tanto os árbitros como as árbitras. E não é por acaso que as nossas árbitras têm ido apitar jogos fulcrais, o Braga Sporting, o Sporting de Braga, como referiu a Bárbara Domingos também foi apitar, foi fazer a Taça de Portugal no ano passado, portanto é um prémio, é porque ela merece, que chegaram a essa conclusão, e os árbitros também é a mesma coisa, exatamente. A nível de geral, o árbitro Paulo Vieira, no ano passado, creio, em forma de despedida, também fez parte da final da Taça da Liga, creio que foi na época passada. Sim. Sim, julgo que sim. Sim, foi um prémio mais que merecido, porque, conforme eu disse, ele manteve-se lá bastantes anos, desde que ascendeu, e com boas classificações. Só veio embora, mas ele está a exercer funções dentro da arbitragem, tanto a nível distrital como a nível nacional. Portanto, é porque reconheceram que, efetivamente, ele tem mérito, desenvolveu um trabalho extremamente competente e foi convidado para prestar provas como observador da Federação Portuguesa de Futebol e, em simultâneo, também para ser nosso observador. Neste momento é difícil ele ser nosso observador, está ao serviço da Federação, mas quando não tem jogos da Federação é nomeado para ver árbitros aqui a nível distrital. E ele faz esse favor, portanto, e tem desempenhado cabalmente as suas funções. Obrigado, Presidente. Então, satisfeito com, pelo menos a nível da avaliação, de uma maneira geral, é positivo em relação ao trabalho dos nossos árbitros. Sabemos que nem tudo é um mar de rosas, mas também comparativamente a outras épocas, também tem a relação com os clubes, e pelo menos vê isso, não vê tanta polémica, ou não lhe chegam muitos casos à sua mão críticos perante o trabalho dos árbitros. Pensa que essa área, ou pela parte do dirigismo, também já há outra sensibilidade e outra maneira de abordar o trabalho dos árbitros, mesmo sentindo-se insatisfeitos? Sim, eu julgo que sim. E portanto, nós, altominhotos, é um pouco pacífico, a conclusão que eu chego é que, e já sabem ver o futebol, eu lembro-me ainda quando há muitos anos, às vezes via indivíduos que iam todos os fins de semana ver jogos de futebol e queriam que o árbitro assistente assinalasse um fora de jogo quando a bola
era proveniente de um lançamento de linha lateral. Como o Álvaro sabe, que foi praticante de futebol, não é? Foi jogador de futebol, sabe perfeitamente que não há fora de jogo nenhum. Os jogadores colocam-se onde quiser. Mas eu via elementos que iam todos os domingos ver jogos a protestar. Portanto, hoje em dia já não se ouve esses comentários, porque acho que as pessoas também acompanharam a evolução em termos de conhecimento, e os dirigentes também facilitam, porque os próprios dirigentes às vezes elucidam os seus sócios, os seus simpatizantes, de maneira que tem corrido tudo bem, não tem surgido grandes problemas, como pontualmente há insatisfação num jogo ou noutro, mas curiosamente eu tenho a dizer, bem, nestes anos que estou ao serviço da arbitragem, não tem havido problemas, felizmente. Espero não vir a haver, como é evidente, mas e tento incutir nos árbitros para haver o máximo respeito, desde que chegam ao campo de futebol, seja quem está a receber, às vezes também é preciso o árbitro saber respeitar, como é evidente, tem que respeitar a instituição. Os homens passam, mas as instituições ficam. Mas naquele momento, quem está a representar a instituição é o dirigente da altura. Ou seja, o roupeiro que o receba, seja quem for, não vamos minimizar o facto de ser roupeiro, é o representante. Portanto, bom dia, por favor, indique-me onde são os balneários, mesmo que o árbitro saiba. Olha, faz favor, não te importa que nós... É evidente que eles, ao ver 3 indivíduos a tirar o saquinho e a ir para o balneário, já sabem quem é a equipa de arbitragem. Mas eu recomendo isto quando tenho sempre, portanto, plenários com os árbitros, eles estão aí que não podem desmentir, e peço-lhes o máximo de isenção e o máximo de respeito para todas as equipas e tratá-las de igual forma. Sejam da primeira, sejam da segunda divisão, todos de igual forma, sempre. E, acima de tudo, muita isenção, muita imparcialidade, e o árbitro que não seja protagonista de nada, que passe o mais percebido, isso é o ideal para a arbitragem. É o que nós pretendemos, Conselho de Arbitragem, sempre. E o Presidente, ao domingo, por norma, faz questão de estar nos campos de futebol do nosso distrito? Ao domingo, digo ao domingo ou até mesmo ao sábado? Eu devo lhe dizer que já tenho tido fins de semana que já tenho ido ver 7 jogos, incluindo os de futsal. Eu também sou presidente dos árbitros de futsal, não é? Estamos a falar em futebol, mas o futsal está englobado no Conselho de Arbitragem de futebol, mas também fazem parte, como é evidente. E já tenho tido fins de semana que vou assistir a 7 jogos de futebol. É o sábado de manhã que vejo logo 2 jogos de miudinhos, quando no mesmo campo se efetua um às 9h30 e outro às 11h. E depois à tarde, e depois ainda há jogos de futsal. O jogo acaba às 5 menos do quarto e ali perto um jogo de futsal às 5 ou às 5h30 e lá estou eu a ver, já são 4. Depois no domingo de manhã vou ver outra vez, depois no domingo à tarde. É evidente que não vou a todos os campos. Os presidentes às vezes pedem, gostava que o presidente viesse cá assistir, mas é impossível. Vão colegas meus, mas eles às vezes nem conhecem os colegas, por quem eu nutro muito carinho, muita amizade, muita estima e consideração, porque o Conselho de Arbitragem não sou só eu. Aliás, para funcionar em pleno tudo isto, para a máquina funcionar, tenho que ter bons colaboradores. E esses foram escolhidos por mim. A associação, o presidente da associação convidou-me para eu liderar o Conselho de Arbitragem, mas ele nem sequer me disse que queria este e aquele que fosse para o Conselho de Arbitragem. Não, ele já sabia que eu é que tive que escolher quem eu achava capaz de portanto, a colaborar comigo e ajudar imenso. Que é o caso dos colegas que fazem parte do Conselho de Arbitragem comigo. E é fácil estar nesses campos, em vezes e em situações mais delicadas desses mesmos clubes, não está sujeito de vez em quando a receber uns certos apupos, digamos, entre aspas? Muito pontualmente. Felizmente não tenho grandes razões de queixa. Houve um ou outro caso, mas não tem. Mas quando vem mandar umas bocas,
só mandas isto para aqui, não sei o quê, mas não, isso é muito pontual e logo de imediato, se tiver algum dirigente à beira ou um sócio mais sensato, diz, opá, o homem não tem culpa nenhuma, que é de facto errou. E eu às vezes também penso, não digo, mas o homem até tem razão, estar a tratar desta forma, que de facto o árbitro não viu. Mas não, é porque não viu mesmo, porque senão os árbitros apitam. E sabendo que eu estou lá presente, então é que apitavam, não é? Mas apitam em qualquer circunstância. E eles tentam fazer o melhor possível. Os árbitros, para eles, eles às vezes não se sentem satisfeitos e reconhecem depois, ao ver como é possível eu ter errado neste lance. Eles depois confidenciam também, de maneira que dão a mão à palmatória e, como eu já disse, e o Álvaro também concorda, certamente, onde está o homem está o erro. Todos nós erramos, seja profissionalmente, seja no futebol, em todas as vertentes. Exato, e cada vez o árbitro tem maior preocupação e farto de me focar nisto, em ter uma boa arbitragem, digamos assim, e uma boa pontuação, porque hoje em dia o árbitro faz questão ou tem como objetivo, muitos ou quase nenhum podem chegar lá ao mais alto patamar, mas têm no mínimo essa ambição de quererem chegar o mais alto possível na arbitragem. Sem dúvida. Eles sabem que estão a ser vistos, isso é por isso mesmo que eles tentam evitar o erro, mas há coisas que não vêm e eu acredito plenamente e depende da situação, do local, da falta, porque estava. Não é que ele não esteja concentrado, os árbitros devem estar concentrados, mas não, a colocação ou a forma aliás, nós se fizermos uma retrospectiva, qualquer um de nós, ao vermos jogos, às vezes na televisão é preciso ver 3 e 4 vezes o mesmo lance para chegarmos a uma conclusão. Porque a primeira vez dá-nos a sensação que era falta, na segunda já ficámos na dúvida, parece que não foi, na terceira, olha, foi ele que se mandou para a piscina e andámos ali. Eu julgo que não é só comigo, passa-se com todos nós. E muitas vezes não chegamos à mesma conclusão. Exatamente. Há uma dualidade de opiniões, sem dúvida. Portanto, os árbitros tentam evitar o erro, mas às vezes há coisas que nos deixam muitas dúvidas e pronto, é o que eu digo, há que evitar o erro, temos que evitar. E se erram, não é propositadamente, isso tenho a certeza. Presidente, outra questão que já me tinha-me falhado e eu queria lhe colocar antes, porque já focou também nesse aspecto. Inicialmente não ia haver, que penso eu, as classificações iam estar congeladas esta época, mas pelo que o Presidente já fez questão de dizer anteriormente, haverá classificação e haverá subidas e descidas esta época. Já há uma conclusão já formada, oficial? Para já não, ainda não é oficial. Contudo, eu ainda há dias falei através de telemóvel com o Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e porque vai ser um decreto-lei porque nós em Viana do Castelo temos o mínimo de observações para os árbitros é de 4 e o máximo de 6. Contudo, a nível de, por exemplo, de C2, a nível da Federação, era o mínimo 5 e o máximo 10 observações. Mas agora constataram que há cerca de 20 árbitros que só têm 4 observações. De maneira que, para que seja viável serem publicadas as classificações, vão publicar um decreto-lei, vai ser criado um decreto-lei a permitir isso. É evidente que isso poderá vir a trazer que árbitros não concordem e precisamente por isso é que vai estar 30 dias à espera de possíveis reclamações para depois possivelmente serem analisadas pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. E só depois é que serão publicadas as classificações em que pelo menos subidas, e ele falou em subidas, que haveria o Presidente do Conselho de Arbitragem da Federação. Mas isto ainda não é oficial. Aliás, viu-se através
a própria Federação, no princípio, andou ali um bocado com medidas titubeantes, porque disse uma coisa, depois já tomou outras decisões, e pronto, isso não era o meu âmbito, de maneira que nem me pronuncio. Isto é um problema que o Dr. Fernando Gomes e a sua equipa resolveram, e acho que resolveram da melhor forma, de maneira que... Mas isso é uma opinião muito pessoal. Exato. Tenho aqui uma pergunta a colocar antes de dar a minha última questão ao Presidente, e penso que é interessante, por parte de um seguidor, até vou colocar aí no ecrã, Daniel Araújo: como motivam os jovens para a carreira de árbitro? Às vezes é contactá-los, geralmente é um colega, ou colega de escola ou de trabalho que anda a tirar o curso, aquilo até dá uma certa independência, e é um facto, não vamos ocultar isso. Já a escusam de andar constantemente a pedir dinheiro ao pai. Quem apitar bastante jogos, quem fizer bastante jogos, chega ao fim do mês já com uns euros largos, portanto, para beber uns shots ou comer umas sandes, é evidente que é uma boa ajuda. Agora, vamos tentar ver, é um problema que nos estamos a debater quando nós reunimos todos nos fóruns, mas isto é a nível nacional, e não sei as consequências agora desta fase que estamos a atravessar, como será. É que a época, em princípio, acaba no dia 30 de junho, e nós, no dia 1 de julho, começamos logo com a época seguinte. Nós nunca temos férias, porque, portanto, 2019-2020 acaba no dia 30 de junho, próximo, no dia seguinte começa a... Como? Deitámos na cama e no dia a seguir iniciámos a seguinte. Exatamente, Presidente, tenho uma última questão para terminar, uma pergunta inevitável. Próximas eleições, e sendo o Presidente do Conselho atualmente da arbitragem, vai-se recandidatar nos próximos anos, isto é, penso que tem que ser convidado por parte do Presidente da Associação, ou de uma lista que se candidata à Associação de Futebol de Viana do Castelo. Penso que é assim que funciona. Sim, contrariamente ao que acontece na Federação Portuguesa de Futebol, em que pode haver várias listas para o Conselho de Arbitragem, porque são organismos completamente autónomos, portanto, mas aqui a nível da associação, a nível associativo, cada lista tem que apresentar cerca de 60 pessoas, tem que englobar 60 pessoas para os diversos órgãos sociais que compõem a Associação de Futebol de Viana do Castelo. Concretamente, em relação ao Conselho de Arbitragem, tem que formar, como o Álvaro disse, precisamente, tem que constar fazer parte de uma lista que concorra. É evidente que eu, reportando-me à sua pergunta, não digo sim nem não, digo nem, não sei, porque estava a pensar não me candidatar mais e continuo, mas agora passa a pandemia, não sei, não fui convidado para, não sei quantas listas haverá, de maneira que não faço a mínima ideia, e preocupo-me ainda. Esta semana estive, mas foi a trabalhar, porque também temos, concretamente, temos muita correspondência que vem da Federação e à qual temos que dar resposta e sugestões, de maneira que nem sequer me preocupei com isso, preocupo-me imenso, mas é com a saúde. Infelizmente tive um árbitro de quarentena, porque a esposa dele fez o teste, porque trabalha num lar de idosos, e a esposa fez o teste e acusou positivo, e o árbitro, é evidente que consultou logo de imediato a Direção-Geral de Saúde e mandou... Não lhe fizeram o teste, mas teve de quarentena. A esposa dele também não revelou quaisquer sintomas, ele também não, esteve os 14 dias,
Felizmente, depois, quando veio fazer o teste, passado esse prazo, já acusou negativo. E o árbitro não sabe se chegou a ter ou não. O certo é que não chegou a ser submetido a qualquer teste, nem teve, foi assintomático, assim como a esposa, embora ela acusasse positivo. Mas felizmente está tudo ultrapassado. E isso é que de momento me preocupa, é o estado atual e pronto, esperemos que isto fique por aqui. Seria ótimo. Há cientistas que já dizem que o próprio vírus que se vai destruir a ele próprio, seria ótimo, porque a vacina ainda vai demorar bastante tempo, não é? Exato, exato. Mas isto por pura suposição, imaginemos que esta atual Associação de Futebol de Viana do Castelo se recandidate nestas próximas eleições e o convide novamente para ser o Presidente do Conselho de Arbitragem. O Presidente certamente seria receptivo à nova candidatura? Em princípio, não. Nem sei se vai recandidatar. Sim, eu estou a falar em suposições. Em suposições. Não sei, não faço a mínima ideia. Antes de mais, eu teria que ver se teria pessoas da minha inteira confiança para me acompanhar, para dar continuidade ao trabalho desenvolvido. É evidente que quem for para lá vai trabalhar. Eu trabalho como eu trabalhei, como anteriores trabalharam em relação ao Conselho de Arbitragem, anteriores presidentes e anteriores membros dos Conselhos de Arbitragem que fizeram um bom trabalho. Tudo isso é fruto de trabalho que já vem sendo desenvolvido há anos. Não fui eu que, embora tenha melhorado, mas isso acho que é uma sequência natural, porque os árbitros, acima de tudo, os heróis desta história são os árbitros. Para mim, eles é que são os verdadeiros artífices. Graças a eles, ao empenho deles, à dedicação, tudo que eles põem em prol da arbitragem e dos sacrifícios que fazem, porque um árbitro que queira estar bem não se pode deitar à meia-noite, ao sábado e à sexta-feira, para estar no campo às 9 horas da manhã, ou antes, às 9 horas, porque tem que se deslocar, às vezes vão para Monção, em Melgate, e vão daqui de Viana, e portanto tem que fazer contas à vida para ir atempadamente. De maneira que é graças a eles, aos árbitros, eles é que são os grandes. Contudo, o Conselho de Arbitragem também, é o que eu lhes digo, o sucesso deles é o êxito do Conselho de Arbitragem. E eu fico extremamente contente, eu e todos os membros do Conselho de Arbitragem ficamos extremamente contentes, porque quando nos gabam, portanto, o desempenho dos nossos árbitros e árbitras. Exato. Sendo o presidente do Conselho de Arbitragem desde 2015, certo? Penso que não estou errado. Desde 2015 até a presente data, sente que ainda lhe faltou algum objetivo ou algum sonho a ser concretizado ou que estava nos seus horizontes a nível de arbitragem do nosso distrito, neste caso? Sim, gostava de ter, já tive, mas infelizmente o João Matos durou pouco tempo, foi vítima, pronto, de prestações menos boas, possivelmente. Esteve lá só uma época, como o árbitro a apitar a primeira divisão. Gostava que alguém subisse, ainda já temos duas, mas pelo menos um árbitro que cria maior impacto, porque é visto frequentemente na televisão e parecendo que não, isso é uma atração para os jovens, para a captação de jovens árbitros, para o recrutamento é fundamental ter um árbitro na primeira divisão, porque serve depois de referência. Exato. Embora acima de tudo, até como árbitro principal, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso era gratificante e espera, mas eu tenho quase a certeza que vai acontecer em Viana do Castelo e não vai demorar muitos anos, acho eu. Se os árbitros continuarem com a mesma devoção, passa a expressão, que têm vindo a demonstrar ao longo destes anos que eu sou presidente do Conselho de Arbitragem. Nota-se de época após época que tem melhorado substancialmente o nível das arbitragens. Exato, e se nos tem acompanhado e o feedback que temos parte por vários intervenientes do futebol distrital, dos próprios treinadores e já de alguns dirigentes, tem havido, sem dúvida, uma evolução na nossa arbitragem no distrito de Viana do Castelo.
Pois, e eu, como disse, isso é reconfortante para nós, Conselho de Arbitragem, é reconfortante ouvir isso proveniente de quem vem, são pessoas que entendem o futebol, que sabem o que é fazer a gestão de uma equipa de futebol, e às vezes há decisões que dá vontade de insultar o árbitro, mas que às vezes nem têm razão de ser, mas dentro de uma, sendo comedidas, chamar a atenção do árbitro, e ainda há dias eu assistia, agora não sei precisar, mas um treinador disse que no fim dos jogos falava abertamente com os árbitros e os árbitros assumiam, às vezes, olha, talvez tivesse sido lá na análise daquele lance, não sei o que é, e que tenha havido a preocupação de alguns, que parece que foi ontem, acho que foi o presidente do Sapeiro, ontem que disse que um árbitro foi o António Fernandes, que um árbitro estava extremamente nervoso porque no fim do jogo chegou à conclusão que tinha quase certeza que tinha errado, e eles filmaram o jogo, já tinha ido ver e afinal o árbitro tinha ajuizado corretamente, e ele transmitiu isso ao árbitro, foi mais descansado. Exatamente, exatamente. Presidente, antes de dar uma palavra final para o mundo da arbitragem e para quem nos segue, outra questão que para esclarecer, temos aqui um jovem, penso eu, como se inscreve para ser árbitro, o que é que se tem que fazer, digamos assim? É extremamente fácil, não tem nada a pagar, é gratuito, a formação é gratuita, é evidente, não sei de onde o árbitro é. Se for num local, por exemplo, nós já temos tido cursos em Valença, desde que o número seja representativo, em vez de se deslocarem miúdos, até porque eles têm dificuldade, os jovens, de se deslocarem, não têm idade para conduzir um carro, então nós, Conselho de Arbitragem, delegamos no preletor nos preletores, nos vários dessas ações de formação para dar o curso, para se deslocar ele a Valença. Se for de Viana do Castelo, também é fácil. Aí é sempre administrado o curso. É pena, mas nós não temos em Melgaço Duarte, em Monção atualmente temos 2, talvez, em Ponta da Barca temos 1, e nos Arcos temos 4, talvez. De maneira, Ponte de Lima já temos mais, e em Valência também temos mais. Isso deve, Presidente, por causa dessas formações serem feitas com uma distância certamente significativa? Não há possibilidade, digo eu, de haver esse tipo de formações também nesses tipos de conselhos, ou tem que ser, por exemplo, neste caso, o núcleo de Valença, como já referiu, faz formações, e em Viana do Castelo? É aí que se centra mais as formações na arbitragem? Em Viana do Castelo também não fazíamos semanalmente. Em Valência é que fazem mais assiduamente, todas as semanas. Em Viana do Castelo não. Estávamos a fazer, ainda agora, quando foi isto interrompido, tínhamos programado, porque os árbitros iam ser submetidos em abril a testes físicos e a testes escritos, e nós estávamos a fazer, e não só, até porque os árbitros, queremos que todos os árbitros apareçam, o maior número de árbitros possível, para que recolham ensinamentos de outros mais experientes, para melhorarmos sempre o nível da arbitragem. De maneira que fizemos tudo para que levar até ao fim, até as aulas eram dadas ultimamente eram em Viana mesmo. Já temos dado em épocas anteriores na Escola Profissional de Santa Marta de Portugal, não é este bem o termo, mas toda a gente sabe que nós pedimos e temos tido uma colaboração muito boa por dessa parte, de maneira que tivemos que interromper devido à pandemia que surgiu. Eu penso que também no site da Associação de Futebol de Viana do Castelo, quando há esse tipo de cursos, eu penso que através dessa plataforma se pode fazer a inscrição. É divulgado. Contudo, o jovem que está a questionar pode perfeitamente inscrever-se, podendo consultar através do sistema informático o site de arbitragem
arbitragem Viana Castelo, agora não sei precisar, mas ele que se veja no site e pode se inscrever. E depois, quando se avizinhar a data para, geralmente, como eu digo, começava em outubro, mas como agora a época vai ser alterada, possivelmente, não sei quando vão começar os campeonatos, não se sabe nada em termos futuros, tudo depende da evolução deste problema. Exato. Presidente, obrigado por este bocadinho. Agora uma palavra para os seus meninos, os árbitros, uma palavra para eles e para quem nos esteve a seguir este direto e quem nos vai ver nestes dias seguintes, porque muita gente já nos vê depois, não nos pode ver no direto e já tem essa preocupação nos dias seguintes e verem estas emissões, que sem dúvida têm sido enriquecedoras de uma maneira geral para o futebol distrital. Uma palavra para eles. Foi o meu caso na sexta-feira. Eu não pude ver porque fui votar a Valença para a lista da APAF. Embora só houvesse uma lista a concorrer às eleições da Associação Portuguesa. Estamos agora com alguns cortes, não consigo ouvir, Presidente. Portanto, a última questão que me colocou é dirigir-me aos árbitros. Uma palavra para eles e também para quem nos seguiu durante o dia 2 e quem nos vai ver nos dias seguintes, quem tiver essa curiosidade de ver esta pequena tertúlia em conversa com o Presidente do Conselho de Arbitragem. Relativamente aos seguidores da página Álvaro Amorim, acho que, e nesse aspecto, o Álvaro Amorim está, não sou só eu a felicitá-lo, todos os amantes do futebol acho que têm felicitado e merece, porque efetivamente limitava-se só a facultar os resultados ao longo dos jogos e eu, embora estivesse, mas ouvia amigos que estavam ao lado, olha, o clube X está a ganhar em tal parte. E era através da página do Álvaro Amorim que ele estava no resultado. Portanto, isso é extremamente positivo e agora tem vindo hoje é a 19ª, segundo disse no início. Agradeço imenso ter vindo. Espero que tenha elucidado mais ou menos com a minha modesta opinião, que tenha servido para enaltecer todo o seu esforço dos dirigentes esportivos do âmbito distrital, que os objetivos sejam concretizados. É evidente que nem todos podem ficar em primeiro lugar, só fica um. Isto é como em tudo na vida, de maneira que aqueles que se apetrechem melhor, que tenham mais sorte, para eles espero que saibam perdoar alguns erros, independentemente de eu ficar no Conselho de Arbitragem ou não sei se me vou candidatar, em princípio não foi convidado por ninguém, não estou à espera disso, como é evidente, também já são muitos anos que estou ligado ao futebol, à arbitragem, de maneira que, independentemente de quem esteja, que saibam perdoar algumas pequenas falhas que os árbitros às vezes vão cometendo. Eu reconheço que cometem e eu chamo-os a atenção e eles sabem perfeitamente disso. Em relação aos árbitros, eu tentei ao longo destes anos, tenho tentado, ainda não acabou, quando acabar não deve demorar muito. Portanto, tenho tentado em cada um arranjar mais um amigo. Já era, porque eu sempre estive ligado à arbitragem, já sempre, há 43 anos, passando por diversas fases, portanto, a nível nacional, a nível distrital, e quero ser correspondido com a amizade deles e que eu também sou, eles sabem que eu sou amigo dos árbitros, mas não é por esse fator que estou aqui a tentar defendê-los, estou a dizer a verdade, de maneira que, para eles, que sejam felizes e que ninguém seja apoquentado com esta pandemia, a ver se para, isso é que era fundamental. Acima de tudo isso, hoje em dia. E muito obrigado ao e felicidades. Obrigado, Presidente. Peço que não desligue, que falámos já em off. Vou dar início ao vídeo de encerramento.
ao vídeo de encerramento, que é o mesmo que abrimos esse mesmo direto. Agradecê-lo mais uma vez por marcar aqui presença, porque sei que não é fácil. É um setor bastante delicado, pelo menos em outras épocas. Penso que agora há muito mais, ou há mais uma abertura perante a arbitragem e os outros intervenientes. Sem dúvida, saímos todos a ganhar com isto e, para mim, o grande agradecimento por marcar aqui presença, Presidente. Mais uma vez, obrigado e boa noite. Até uma próxima. Boa noite, obrigado.